O que você está prestes a conhecer não é apenas uma descoberta arqueológica. É um objeto que jamais deveria existir no mundo antigo. Uma máquina criada há mais de 2000 anos, capaz de prever eclipses, mapear o movimento dos planetas, calcular ciclos cósmicos com uma precisão que desafia até mesmo os padrões modernos. Tudo isso em uma época em que a humanidade ainda explicava o céu com mitos, deuses e superstições. E o mais inquietante, mesmo hoje, com computadores, satélites e inteligência artificial, ainda não compreendemos totalmente como isso foi possível. Esse objeto ficou conhecido como o mecanismo de Anticítera. No ano de 1901, mergulhadores gregos exploravam um antigo naufrágio próximo à pequena ilha de Anticítera. O navio havia afundado séculos antes, transportando estátuas, joias e objetos de luxo do mundo helenístico. Entre esculturas quebradas e fragmentos de cerâmica, algo aparentemente banal foi recolhido. Um bloco de bronze corroído, fragmentado, sem forma definida. Durante meses, ele ficou esquecido, até que, ao se partir, revelou algo que ninguém esperava ver. Engrenagens, dentes perfeitamente calculados, peças mecânicas presas dentro de um objeto que não fazia sentido existir naquela época. Quando os cientistas começaram a examinar o objeto, a incredulidade tomou conta. Não era uma escultura. Não era um instrumento simples, não era decoração. Era uma máquina, complexa, delicada, extremamente precisa, com dezenas de engrenagens interligadas criadas para girar em perfeita sincronia. Engrenagens que seguiam proporções matemáticas avançadas, algo que, oficialmente, só deveria existir mais de 1000 anos depois na Europa medieval. A pergunta era inevitável. Quem construiu isso e como? Após décadas de estudos, uma conclusão chocante surgiu. O mecanismo de Antiquítera não era apenas um instrumento astronômico. Era, na prática, um computador analógico. Ele simulava o céu, calculava posições planetárias, previa eclipses solares e lunares, acompanhava ciclos como o de Meton e o de Saros, usados até hoje para prever fenômenos celestes. Tudo isso sem eletricidade, sem telas, sem códigos digitais, apenas bronze, engrenagens e um conhecimento matemático e astronômico absurdamente avançado. O mais desconcertante não é apenas o que o mecanismo fazia. É o nível de precisão embutido em suas engrenagens. Os cálculos internos erravam menos do que muitos modelos astronômicos usados séculos depois. Isso não é improviso, não é tentativa, é engenharia refinada, conhecimento acumulado, gerações de estudo condensadas em bronze. Ao girar uma manivela lateral, as engrenagens internas entravam em movimento. Cada rotação representava a passagem do tempo. Meses, anos, décadas. Os ponteiros indicavam a posição do Sol, da Lua e possivelmente de planetas conhecidos na antiguidade. Algumas engrenagens usavam sistemas diferenciais, algo que só reapareceria na engenharia moderna séculos depois. Não era magia, era ciência. Ciência avançada demais para a história que nos contaram. O mais impressionante é que o mecanismo não funcionava de forma simplista. Cada engrenagem tinha um propósito exato. Nada estava ali por acaso. Os dentes eram calculados para representar frações de ciclos astronômicos. Pequenos erros se acumulam em sistemas complexos, mas aqui isso não acontece. O mecanismo foi projetado para compensar desvios, para corrigir variações, para manter a precisão ao longo do tempo. Isso exige planejamento,
testes, revisões. Exige algo raro na antiguidade: engenharia sistemática. Não é o trabalho de um artesão isolado, é o resultado de uma tradição técnica que já sabia exatamente o que estava fazendo. O mais perturbador não é apenas o que o mecanismo faz, é o que ele representa. Se alguém foi capaz de construir algo assim, o que mais existia e se perdeu com o tempo? Quantos outros dispositivos foram criados, usados, aperfeiçoados e depois desapareceram? Quantas bibliotecas foram destruídas? Quantos manuscritos se perderam em incêndios, guerras e colapsos? Quantos mestres morreram sem deixar discípulos, sem deixar registros? O mecanismo de Anticitera talvez não seja uma exceção. Talvez seja um fragmento isolado, um sobrevivente de um conhecimento muito mais amplo, que o tempo, a negligência e o esquecimento quase apagaram por completo. Alguns acreditam que esse conhecimento vinha de escolas filosóficas secretas. Outros defendem que cientistas como Arquimedes estavam muito além do que imaginamos. Há ainda quem sugira que esse tipo de tecnologia era restrita a poucos e deliberadamente apagada da história. Nada disso é comprovado, mas o objeto existe, e isso muda tudo. Durante décadas, o mecanismo foi minimizado, ignorado, subestimado. Talvez porque aceitá-lo significasse admitir que a história oficial estava incompleta. Ou talvez porque algumas descobertas levantam perguntas que ninguém quer responder. Mesmo hoje, com tomografias modernas e simulações digitais, há partes do mecanismo que permanecem obscuras, como se ele estivesse sempre um passo à frente de quem tenta decifrá-lo. Talvez a antiguidade não fosse primitiva. Talvez a humanidade já tenha alcançado níveis avançados e colapsado. Avanço, queda, esquecimento. O mecanismo de Anticitera continua sendo um problema para a ciência, para a história, para tudo o que acreditamos saber. Se você gosta de mistérios reais que desafiam a história, inscreva-se no canal e ative o sino. Talvez o maior mistério não seja o futuro, mas tudo aquilo que a humanidade já esqueceu.